Uma publicação divulgada pela Fundação Internacional de Osteoporose mostra que 20% dos homens acima dos 50 anos sofrem com a descalcificação óssea. A publicação também aponta um descuido por parte dos médicos e dos homens. É um conjunto de fatos que leva a esse desconhecimento e esse praticamente um descaso da osteoporose em homens. Então, primeiro tem o próprio comportamento masculino, em que ele se cuida menos mesmo do que a mulher, ele recorre menos ao médico do que a mulher. Então, tem primeiro esse comportamento deles. O segundo, a gente também não pode deixar de botar a parcela de culpa da gente, o desconhecimento dos médicos. Então, os médicos, de um modo geral, foram muito educados para dizer que a osteoporose é uma doença de mulher. Então, a maior parte das especialidades são muito voltadas à osteoporose com mulher. E hoje a gente está vendo o seguinte, que os homens também têm fraturas. Eles se fraturam um pouco mais tarde do que as mulheres. Eles apresentam essa doença um pouco mais tarde, só que também apresentam. O reumatologista explica quais são as formas de diagnosticar a doença. O diagnóstico da osteoporose, ele pode ser dividido em duas etapas. Nós temos o diagnóstico clínico. Esse diagnóstico clínico é baseado na presença de fraturas num indivíduo com trauma leve ou com mínimo trauma. Esse diagnóstico clínico da osteoporose é um diagnóstico de certa forma tardio, porque a osteoporose faz parte do grupo de doenças ditas silenciosas. Assim como o diabetes mellitus, a hipertensão arterial sistêmica, as alterações do colesterol, as dislipidemias, a osteoporose ela não manda recado. Quando a consequência mais grave aparece, a doença já está avançada. E é por isso que a gente insiste na necessidade do diagnóstico precoce, no diagnóstico antes do aparecimento da fratura. Esse diagnóstico precoce é baseado na avaliação do risco de fraturas e na densitometria óssea. Um paciente explica como descobriu a doença e por que demorou tanto para procurar um médico. Em 2008, comecinho, eu percebi que tinha algumas dores lombares, né? Comecei a perceber que as pessoas diziam que eu estava encolhendo, né? Falei, pô, você está ficando baixinho, né? Aí, quando eu consegui chegar no HC, aí em 15 minutos eles já diagnosticaram, né? Possível osteoporose, aí fiz densitometria, né? Se eu conhecesse isso antes, talvez eu não teria encolhido tanto. Especialistas orientam que há casos diferentes de osteoporose. Por isso, o paciente pode procurar um médico, mesmo que antes dos 50 anos. Um dos fatores de risco de 50% é o fator genético. Pai ou mãe que sofreram fratura, principalmente de quadril, deve se procurar. O nosso paciente aqui, na verdade, ele tinha dores em coluna, ele tinha sinal evidente de osteoporose, que era uma diminuição de altura, e mesmo assim ele demorou um tempo para ser diagnosticado, né, como osteoporose, porque ele tinha esse fator de ser mais jovem e de ser homem, né, em que essa doença é pensada muito menos.